Flamengo e Botafogo disputam a contratação de Luiz Henrique. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também a respeito do Fenerbahçe. De olho no atacante palmeirense Flaco Lopes. Bora te atualizar sobre Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo, tem proposta oficial da Turquia. Para completar, Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, foi à Argentina para tentar sacramentar a compra do Sousa e quem sabe trazer outro reforço. Neymar tá mesmo de saco cheio do Santos, do futebol ou do quê? Quero te atualizar sobre a situação do craque do Peixe. Para completar, o River Plate, no mesmo patamar financeiro, ou próximo do patamar financeiro de Palmeiras e Flamengo. Falo sobre Arsenal de olho em Vinícius Júnior, contrato barrado no São Paulo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Recado para quem gosta do meu trabalho. Se você aprecia e quer me ajudar, queria te pedir para votar em mim no Prêmio Best. Estou concorrendo à categoria Esportes dos melhores influenciadores e eu preciso ficar entre os 10 primeiros colocados para passar para a próxima fase. Se você puder me ajudar, basta clicar no link que eu estou deixando na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o site do IBEST. A partir daí, clica no coraçãozinho ao lado da minha foto e do meu nome para que o voto seja computado. O voto é diário e absolutamente gratuito. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Vitinho, atacante do Corinthians, sofreu lesão no menisco do joelho esquerdo e passará por cirurgia. Tempo de recuperação não foi divulgado. Já o Botafogo tem interesse no zagueiro Mbemba, de 31 anos de idade, que disputou a última Copa do Mundo pela República Democrática do Congo. Ele foi capitão da seleção e está livre depois de deixar o Lille. Já o Grêmio acertou a contratação do croata Krovinovic, meia de 30 anos de idade, que pertencia ao Hajduk Split. Esse atleta chega sem custos, o Grêmio vai ser responsável apenas pelos seus salários. Vale a lembrança de que o Krovinovic já havia trabalhado com o técnico Luiz Castro no Rio Ave entre 2016 e 2017. Bora fechar o giro de notícias para contar que Paulo Maldini e Leonardo pediram demissão de seus cargos à frente da Federação de Futebol da Itália. Eles haviam sido contratados recentemente com o objetivo de devolver a seleção italiana a uma Copa do Mundo. A primeira meta era encontrar um técnico. Eles não conseguiram fechar com Guardiola e Ancelotti e a contratação do Pirlo, que parecia próxima, acabou caindo depois que descobriu-se que o Pirlo era garoto propaganda de uma casa de apostas na Rússia. O Maldini e o Leonardo se sentiram traídos ao descobrirem que existem outras pessoas na federação negociando com Roberto Mantini, até por isso eles pediram demissão. E existe uma chance real de o São Paulo barrar o contrato de 250 milhões de reais por 5 anos que o presidente Arrim Assis fechou na última quinta-feira com a Ticketmaster. A empresa, que seria responsável pela confecção dos ingressos para jogos e shows, além de tocar também um programa de sócios torcedores, pode ter esse contrato barrado no Conselho Deliberativo do São Paulo. Entre outros motivos, pelo fato de a Ticketmaster pertencer à Live Nation. O pessoal do São Paulo está bastante incomodado com a Live Nation, responsável pela realização de shows no estádio. Não que os shows não rendam, cada show no estádio do São Paulo garante 4,5 milhões de reais. Mas o fato de o São Paulo estar jogando frequentemente fora do seu estádio por conta da realização desses shows tem pegado bastante mal. Para completar, também existe uma suspeita de que conselheiros importantes ligados a Arrim Assis teriam participação nessa negociação com a Ticketmaster. Diante desse cenário, existe um movimento grande entre conselheiros para que o acordo seja barrado no Conselho Deliberativo, que seria uma péssima notícia para o presidente Arrim Assis, que precisa desesperadamente de novas receitas para pagar uma série de problemas financeiros. São Paulo, que está afundado numa crise sem precedentes, 65 milhões de reais de prejuízo nos 5 primeiros meses desse ano, salários e direitos de imagem atrasados, jogadores pedindo para sair, terceiro transfer ban aplicado na história do São Paulo nos últimos dias. Em meio a tudo isso, o tricolor padecendo com um pedido de expulsão de Arrim Assis do clube. E o Arsenal quer contratar Vinícius Júnior, o atacante da seleção brasileira, que entrou no último ano de contrato no Real Madrid, interessa aos Gunners. Arsenal, que é o atual campeão da Premier League e que chegou ao vice-campeonato na Champions League. A especulação que vem da Europa dá conta de que o Vinícius Júnior poderia se tornar o jogador mais bem pago do elenco,
com algo na casa de 3 milhões e 200 mil reais por semana. Real Madrid já disse que só vende o Vinícius Júnior se existir uma proposta a partir de 160 milhões de euros, a gente está falando de 923 milhões de reais. Só que o fato de estar a um ano do fim do contrato talvez enfraqueça o Real Madrid nas negociações, porque se o Real não conseguir vender o Vinícius Júnior agora, é grande a chance de o Vini sair de graça. Em uma temporada ele já poderia assinar um pré-contrato com o Arsenal ou com qualquer outro clube a partir de 1º de janeiro. O Real nunca poderia ter deixado o Vinícius Júnior ficar tão perto do fim do contrato, sem a renovação. Quem observa com atenção tudo isso é o Flamengo, que tem direito a 2,75% do valor de uma venda futura. Se esses 923 milhões de reais especulados lá na Europa se confirmarem, o rubro-negro embolsaria 26 milhões de reais. O que você pensa sobre Vinícius Júnior no Arsenal? Se você é o atacante brasileiro, você prefere ficar no Real Madrid ou se juntar ao atual campeão inglês? Use o espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? E o River Plate da Argentina tem capacidade de arrecadação parecida à de Palmeiras e Flamengo, por mais maluco que possa parecer. Primeiro vale a lembrança de todas as dificuldades na economia da Argentina. Depois, o fato de o River Plate não ter hoje a capacidade de arrecadação, por exemplo, com direitos de transmissão dos principais clubes de futebol no Brasil. Ainda assim, temporada passada do River foi de receita de 1,230 bilhão de reais. Somente Flamengo e Palmeiras tiveram arrecadação superior à do River Plate na América do Sul. Bora tentar entender como é que o River Plate conseguiu se aproximar dos dois gigantes do futebol brasileiro. Com premiações e competições, o River foi capaz de embolsar 310 milhões de reais. Esse valor foi bastante impulsionado pela presença do River Plate na Copa do Mundo de Clubes, organizada pela FIFA. Foram 297 milhões de reais com sócios, um dos programas mais rentáveis de todo o mundo, com patrocínios 231 milhões de reais. O River ainda faturou 207 milhões com vendas de atletas e outros 71 milhões de reais com vendas de direitos de transmissão. Para completar, o Monumental de Núñez, estádio com capacidade para mais de 90 mil pessoas e que tem lotação há muito tempo, gerou uma receita na temporada passada de 80 milhões de reais, entre jogos, visitas ao museu e outras atividades. E Neymar está mesmo de saco cheio do Santos, do futebol, ou o que acontece com o principal jogador brasileiro dos últimos tempos? Muita gente que está no dia a dia do Santos tem a impressão de que o Neymar se cansou do esgotamento das pressões, das responsabilidades, dos treinos e de toda a cobrança que existe no Santos. Essas pessoas que estão no Peixe imaginam que ele só continuou no Santos até 31 de dezembro, quando se encerra o contrato, por conta da pressão do seu pai, que tem uma série de negócios com o Peixe e tem faturado bastante dinheiro. É só importante registrar que essa insatisfação com a cobrança e todo o dia a dia tem gerado o Neymar muito mais estressado do que em outros tempos. Você pode buscar na sua memória. O Neymar sempre foi apontado como alguém super querido por outros atletas, excelente relação com os companheiros. No Santos, a coisa tem sido diferente. Pouco antes da convocação final para a Copa do Mundo, enorme polêmica por conta de um tapa que o Neymar deu no rosto do Robinho Júnior. Confusão total. O pai dele, o Robinho, na cadeia, pedindo que o filho saísse do clube, exigindo pedido de desculpas públicas do Neymar, enfim, o verdadeiro caos. Nessa semana, depois do empate em 2-2 do Santos contra a Chapecoense, nova polêmica, o GE divulgou que o Neymar chamou o Bom Tempo de bosta, e falou uma série de coisas para um dos principais jogadores promissores do Santos, teria reclamado também com o João Ananias. Há relatos ainda de que Neymar e o filho do presidente do Santos, o Marcelo Teixeira Filho, a relação é péssima, os caras mal se falam. E jogadores do Santos têm se incomodado com algumas posturas do Neymar, a última delas, o fato de o Neymar ter passado parte da terça-feira e toda a quarta-feira disputando um campeonato de pôquer. Ele nem se apresentou ao treino da quarta-feira. A saideira sobre toda essa confusão, no domingo, dia seguinte ao empate com gosto de derrota contra a Chapecoense, jogo em que o Neymar fez 2 gols, o Neymar apareceu no centro de treinamento e logo foi embora, não participando de qualquer atividade. Como é que você vê esse comportamento do Neymar? O que você pensa sobre toda essa confusão? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentário e avalie, beleza?
E Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, embarcou para a Argentina para tentar colocar um ponto final nas tratativas com o Racing por Santiago Sousa e para quem sabe trazer outro reforço para o Vasco na bagagem. Há uma dificuldade entre Vasco e Racing em relação à forma do pagamento dos mais de 7 milhões de dólares que determinarão a transferência do atleta. Sousa é apontado já há bastante tempo como um dos principais jogadores da função de volante e também de zagueiro da Argentina e da América do Sul, atleta que já foi pretendido por Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. O Vasco fez uma primeira proposta de 5 milhões de dólares fixos, mais 2 em bônus, a oferta foi recusada, o Vasco subiu para 7 milhões de dólares e agora os clubes tentam chegar a um acordo em relação a como essa grana vai ser paga. O Sousa já deu sim para o Vasco já há algum tempo, ele vai ter a chance de quase dobrar seus vencimentos. Em relação a outros reforços que podem vir da Argentina, por enquanto não passa de uma especulação. Só para completar o noticiário do Vasco em relação a reforços, Luciano Rodrigues, que pertence ao Neon, está praticamente descartado. O nome do Taremi agrada, mas o atacante iraniano que joga no Olympiacos é considerado muito caro. Para fechar, sobre De Ossa, volante colombiano que pertence ao Betis. O Betis tem postergado a liberação do atleta a pedido do técnico Manuel Pellegrini. Hoje o Betis tem desfalques para essa posição e os reforços que o Betis pretende contratar ainda não foram fechados. Diante desse cenário, é grande a chance de o Vasco desistir de vez da operação para a compra do De Ossa, que chegaria por empréstimo com obrigação da negociação em definitivo entre 10 e 12 milhões de euros. E Léo Pereira tem oferta oficial do Besiktas da Turquia. O zagueiro do Flamengo é alvo de uma oferta de 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Léo Pereira já passou a negociação para a diretoria do Flamengo e é também uma palavra final. Se o Flamengo topar negociá-lo, Léo Pereira será reforço do time turco. Caso contrário, ele permanece no clube com a promessa de um belo reajuste salarial. Léo Pereira, cujo contrato se encerra em dezembro de 2027. Ou seja, se não vendê-lo agora, o Flamengo vai precisar renovar o contrato do Léo Pereira a toque de caixa para não correr o risco de ver o zagueiro, que é titular absoluto e jogador da seleção, indo para o último ano de contrato sem essa prorrogação automática. O Léo hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês e entende ser merecedor de um salário maior. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O presidente BAP tem afirmado que não pretende se desfazer de jogadores titulares. Se ele mantiver a palavra, o Léo Pereira deve permanecer no clube. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Flamengo: se você fosse o presidente rubro-negro, quanto pediria para que Léo Pereira fosse negociado? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. E o Fenerbahçe da Turquia está de olho em Flaco Lopes. Nos últimos dias houve uma consulta do time turco pelo atacante do Palmeiras. Mas, antes de o Verdão entrar em qualquer possibilidade de negociação, o Flaco já descartou a transferência para a Turquia. Ele disse que prefere esperar por um clube de uma liga mais importante do futebol europeu. Vale a lembrança de que o Flaco vinha sendo especulado como alvo do Atlético de Madrid. Jogador vice-campeão mundial pela seleção argentina, é verdade que com poucas participações na Copa, mas que está valorizado. A negociação com o Atlético de Madrid esfriou, até porque ninguém é capaz de cravar qual será o futuro de Julián Álvares. O Álvares quase foi envolvido numa troca com o Arsenal, negócio que envolveria a ida de Jokers para o Atlético de Madrid, a ida do Álvares para o Arsenal, além do pagamento de 50 milhões de euros do Arsenal para o Atlético de Madrid. Só que o Julián Álvares prefere jogar no Barcelona. Enquanto essa história não se definir, Flaco Lopes permanece no Palmeiras. Flaco que se apresentou nessa segunda-feira, pela manhã, ao Palmeiras, depois de alguns dias de descanso. A saideira sobre o Verdão: o Palmeiras contratou João Correia, técnico português, para comandar seu time sub-17. E Luiz Henrique do Zenit pode parar no Flamengo ou no Botafogo? Trago atualizações importantes sobre o tema. A primeira delas, informação exclusiva: José Boto, executivo de futebol do Flamengo, acenou com a possibilidade de pagar 35 milhões de euros ao Zenit pela contratação do atacante de 25 anos de idade. A gente está falando de algo na casa dos 204 milhões de reais. A oferta foi feita por José Boto aos novos representantes de Luiz Henrique. O Vinícius Matos e o William Bento são hoje os responsáveis por conduzir a carreira do jogador. Importante contar que o Vinícius Matos é irmão do zagueiro Vitão, que pertence ao Flamengo. Vinícius e Boto, inclusive, passaram a se seguir recentemente nas redes sociais. Posso contar que o Vinícius e o William estiveram recentemente no Ninho do Urubu para conversar com o José Boto e estabelecer estratégias para a transferência do atacante, que não pretende continuar no Zenit.
Onde é que surge a história do Botafogo? O Zenit tem interesse no Danilo e sugeriu-se a possibilidade de uma troca. Danilo trocando o Botafogo, em definitivo, pelo Zenit, ele indo para o Zenit em definitivo, e nessa troca o Luiz Henrique sendo contratado. A avaliação dentro do Botafogo é de que esse negócio hoje não seria dos mais interessantes. Primeiro porque o Botafogo precisa do dinheiro do Danilo, operação que pode render mais de 40 milhões de euros. Depois, porque a vinda do Luiz Henrique acarretaria num enorme salário não compatível com a nova realidade botafoguense. Isso sem falar no fato de o Danilo não querer se transferir para o Zenit, ele deixou bem claro essa posição assim que o Botafogo rejeitou a possibilidade de transferência dele para o Palmeiras numa oferta de 30 milhões de euros. Consegui apurar esses detalhes das conversas entre Flamengo, Zenit e representantes do atleta em parceria com a Liliane Real. Só para completar, contar ainda que o Luiz Henrique, durante a Copa do Mundo, foi alvo de uma sondagem de um time da Arábia Saudita. Essa sondagem não se transformou em proposta, mas surge aí uma outra alternativa para o Luiz Henrique, que acabou se desgastando com a permanência no Zenit e avalia a possibilidade de deixar o futebol russo. A pergunta que eu deixo para você que está assistindo: Luiz Henrique seria decisivo em Flamengo e Botafogo? Qual seria o impacto da chegada dele por aqui? E onde é que ele cairia melhor? Estou curioso para saber a sua opinião. O espaço para comentário está aberto para você opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra um pouquinho mais tarde, tem live por volta de 6 horas da tarde aqui no canal. Beleza? Abraço, tchau!